É pessoal. Com o aproveitamento dos últimos 3 jogos em baixa, 58,3%, uma derrota, 2 vitórias e um empate, os jornalistas começaram a triturar o nosso treinador. Se as coisas não melhorarem rápido, a gente já sabe como termina essa história. Vamos acompanhar o que eles disseram. Mas antes, não se esqueça de curtir e se inscrever, certo? Bora lá! Do contexto do Flamengo, com todos os jogadores que tem, com aquele sofá, que não é nem banco de reserva, né? Um amigo meu, o Dandan, fala que... O Dandan, um beijo pra você. O Dandan diz que o banco do Flamengo não é banco, é um sofá. Essa é boa. Essa é boa, né? Se tira o Felipe Luiz desse contexto e coloca num time onde não tem tantas opções assim, onde ele, de fato, esse time precise do técnico, da cabeça do técnico. Você acha que o Felipe Luiz não será o mesmo Felipe Luiz? Eu acho que ele vai ser o mesmo Felipe Luiz, um cara em construção. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, não eu, mas a maioria absoluta dos analistas e das analistas no Brasil estão supervalorizando o Felipe Luiz. Então, eu acho que acontece com o Felipe Luiz aquilo que acontece com o Vinícius Júnior, aquilo que acontece com o Rafinha, aquilo que acontece com o Rodrigo. A gente supervaloriza esses jogadores e eu não estou falando da questão financeira. Eu não pago a conta deles, eu não pago o salário deles, eu nunca me meto na questão financeira. O que eu estou dizendo é supervalorizar futebolisticamente falando, porque daí você fica com uma expectativa, o treinador da seleção brasileira, no caso o Dorival, ficava com uma expectativa errada, que o Vinícius Júnior iria resolver o problema dele, que o Rodrigo iria resolver o problema dele, que o Rafinha ia resolver o problema dele. E esses caras não resolvem o problema de ninguém, só resolvem o deles mesmo. Então, e aí o Dorival erra e perde emprego por causa disso. Mas por que ele perdeu emprego? Porque supervalorizou, errou e quando erra tem que pagar pelo erro. E no caso do Felipe Luiz, eu fico imaginando ele treinando o Vitória. Por isso que eu falo, não é que o Felipe Luiz, ele é pior que o Thiago Carpini, ele é muito pior do que o Thiago Carpini. Põe o Felipe Luiz treinando o Vitória, põe o Felipe Luiz treinando esse Vasco da Gama, inverte, põe o Carille treinando o Flamengo. E com, mas o Carille é resultadista, é reativo, treinando o Flamengo, ele vai ajustar a defesa, organizar o meio-campo, vai jogar num 4-4-2 e vai arrebentar com os adversários e vai ganhar de 2-0, vai ganhar de 3-1, vai ganhar de 1-0 e vai ser campeão de vento em popa, sem dar chance pra ninguém. Com a sua operadora. Mauro, o Flamengo 0-0 contra o Vasco, foi um clássico, 0-0 e tudo mais. Mas perdeu uma cacetada de gols, a gente até vai estar discutindo sobre essa defesa do Léo Jardim, foi mais difícil que a do Rafael e tal. Saiu como grande destaque do jogo o Léo Jardim. É até estranho a gente falar, poxa, o Flamengo deixou 2 pontos, afinal era um clássico. Mas é o que aconteceu, né? Porque o Flamengo foi muito superior, mas também penteia muito a bola, né? Não chuta, demora. O que acontece? O de sempre, né? Primeiro assim, o time do Vasco, muito mal treinado o time do Vasco, né? A gente vê os jogos do Vasco e acompanha isso. O jogo com o Ceará foi um desastre. E no sábado também, né? O Vasco teve até chance no primeiro tempo, teve uma bola na trave, teve uma chance que o Nuno Moreira perdeu, mas depois o Vasco praticamente não atacou. E um time dá muito espaço, concede muito espaço. O Flamengo jogava muito à vontade, finalizou 17 vezes, 7 vezes na direção do gol e não conseguiu fazer um gol. O Léo Jardim fez a atuação do ano, talvez sim, para os goleiros. Mas isso significa que nenhuma das finalizações foi indefensável. Se o goleiro defendeu, porque nenhuma foi indefensável. E se você chuta 17 vezes, tem que ter um chute indefensável. O goleiro está inspirado, vai ter que ter uma bola, tem que ser aquela, essa você não vai pegar. Essa vai dentro do gol, isso é ganho de 1-0. E o Flamengo não consegue fazer isso, né? Houve uma jogada no final do jogo, aos 43, quase 44, a bola chegou até a Arrascaeta, dentro da área, tinha um jogador na marcação, uma distância de 1,5 m, 2 dominar, dar um pequeno corte, coisa simples, entre aspas, para um cara do nível dele, e chutar para o gol. Ele não chutou. 44 minutos, amigo. Não chutou. Rolou para o Pedro, cercado por 3 adversários, e acabou que a jogada não teve maiores consequências para o Vasco. O Gerson teve 4 finalizações, 4 chances e perdeu todas elas, né? Um jogador como o Gerson, que atua hoje não, já há algum tempo, como um meia, aberto pela direita, perto da área, ele tem que ter número. Isso é importante falar. Número de meia atacante, né? Exatamente. As pessoas elogiam muito o Gerson, ele tem uma porção de predicados. Do ponto de vista tático, ele cumpre uma série de funções em campo que o técnico passa, mas se ele joga perto do gol, ele tem que ter gol, tem que ter assistência. Certo. Ele tem uma assistência nesse campeonato, ele fez 3 gols e 6 assistências em 32 jogos do campeonato passado, também jogando muitas vezes à frente.
É pouco. Entendo. São números baixos. E ele tem que se incomodar com isso. Não tem que ficar zangadinho quando se fala isso, não. Como ficou no dia que o Marcelo Corrêa perguntou a ele uma outra coisa, ele joguei mal assim e tal, no jogo do Central Córdoba. Isso é algo que tem que incomodar o Felipe Luiz. Ele está muito perto do gol. A bola chega muito para ele. Ele é forte, ele é alto, ele cabeceou uma bola que foi uma grande defesa do goleiro, mas chutou 2 bolas por cima do travessão, que tem que acertar o alvo, cara. Não pode achar que foi azar. Não é azar. É se aprimorar. E isso é uma coisa que falta muito. O Flamengo vai ter uma dependência crônica do Pedro desse jeito. Ou de um dia que o Arrascaeta resolve chutar a bola no gol, né? Porque sábado ele achou que não ia chutar. Não, pra que chutar no gol? Vou tocar pro cara. 44 minutos, amigo. Bola só pode andar. Você tem obrigação de chutar. Se não bater no zagueiro, na trave, o goleiro, for pra fora, é outra história. Mas você tem que chutar a bola no gol. Não chutou pro gol. E aí o que acontece? Vai a coletiva e aí fica muito clara a precipitação daqueles que queriam o Felipe Luiz na seleção, pelo bem da seleção ou pelo mal do Flamengo, ou pelas duas coisas, né? Tem tudo isso. Você percebe um técnico que é uma coisa óbvia, ainda sem experiência, e lidando com algumas questões. Informação, como a gente diz, É óbvio que, assim, do trabalho dele e de como ele, as entrevistas são elogiadíssimas. Às vezes ele vai muito bem, geralmente vai. Não dá mais para o Felipe Luiz chegar na coletiva e minimizar os erros. Você quer que ele ataque o jogador? Não precisa atacar o jogador, mas ele tem que admitir para o torcedor do Flamengo que está vendo na coletiva que ele precisa resolver o problema nas finalizações. Qual o problema? Realmente, fala então, ó, se incluir, né? Nós perdemos muitos gols, nós precisamos melhorar isso, nós não podemos errar tanto nas finalizações. Tudo bem, não tem problema nenhum. Os jogadores fizeram tudo que o técnico pediu. Eu tenho certeza que ele não pede para o cara perder gol. Felipe, Isaac Andrade, do Flavoz. Você já falou bastante, explicou essa questão do jogo, da evolução do Flamengo, de entender a proposta do Vasco. O Vasco também veio com uma proposta bem interessante no primeiro tempo. O Flamengo foi evoluindo, superando ali a marcação do Vasco, e no último terço foi bem ofensivo, com mérito total do goleiro deles. Mas, entrando um pouquinho mais no detalhe, você acredita que entre esses 3 pontos, qual que de repente seria um dos motivos da explicação dessa questão do empate com o Vasco hoje? A tomada de decisão sua, por conta de substituições ou dos atletas de escolher a melhor finalização ou melhor passe, a questão de movimentação ou a execução técnica do que já foi treinado? A segunda qual é? A movimentação. E a terceira? É a execução técnica. Pois se o Gerson faz o gol, se o Pedro faz o último gol, a gente não estaria falando dessa mesma maneira, né? Mas sempre que acontece alguma coisa de errado, eu fico com o número 1 treinador. Poderia ter feito mais. Felipe, que tal? Boa noite. Junte-se a nós nesse início de jornada. Os 10 primeiros inscritos do canal serão homenageados em vídeo. Você pode ser um deles. Inscreva-se.